Graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais uma devocional, para mais uma meditação. Hoje eu quero falar sobre um tema importante, difícil, mas muito importante. Eu quero falar sobre o terrível pecado da incredulidade. Meus queridos, estamos vivendo dias de incredulidade, dias difíceis, pessoas não creem em Deus, as pessoas estão deixando de crer em Deus. As pessoas estão abandonando os trabalhos da igreja. As pessoas não querem mais saber de Deus. Há pessoas que estavam até outro dia na igreja, cantando, louvando, tocando no louvor, pregando, ensinando, aprendendo. E hoje estão fora da igreja, estão longe dos caminhos do Senhor. Não creem mais em Deus, não creem mais em Jesus, não creem mais na Bíblia. E acham que não há mais esperança para eles. Ou deixaram de acreditar na verdade absoluta da palavra de Deus para viver as suas vidas conforme dá na sua cabeça. Estamos vivendo dias de muita incredulidade. E Jesus tem uma palavra dura sobre o terrível pecado da incredulidade. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Por isso eu peço que você fique comigo até o final. Não deixe de ouvir aquilo que a palavra de Deus tem para nos exortar nesse dia, sobre a incredulidade. Há muitos crentes que estão buscando apenas as bênçãos de Deus e não o Deus da bênção. Motivações erradas. Na verdade, não creem na palavra de Deus. Ou querem apenas parte da Bíblia e rejeitam a outra parte. Ficam apenas meditando nos salmos, como nós costumamos dizer, só tomando leitinho, mas esquecem de descobrir na palavra de Deus, estudar sobre um Deus irado com o pecado, sobre um Deus que vai lançar pessoas no inferno, ou não quer estudar sobre a doutrina do inferno, a doutrina do pecado. Há muita incredulidade. Creem num Deus bonzinho apenas, creem num Deus de amor apenas. Deus é amor, Deus é bom, as Escrituras afirmam isso, mas Deus também é justiça. Deus é um Deus irado. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Então nós devemos crer em toda a Bíblia, não apenas em partes da Bíblia. E o que será que o Evangelho de João, no capítulo 8, versos 21 a 30, que é o texto básico da nossa devocional, tem para nos dizer? O que Jesus tem para nos falar sobre esse assunto tão importante, difícil e perigoso? Deus tenha misericórdia de nós a respeito da incredulidade. Que Deus tire do nosso coração toda e qualquer incredulidade. Então, o texto de João, capítulo 8, versos 21 a 30, acompanha a leitura. De outra feita, lhes falou, dizendo, aqui é Jesus falando, né? Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu Jesus, dizendo, né? Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram o que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dito essas coisas, muitos creram nele. Meus queridos, essa passagem fala sobre coisas tão profundas que não temos meios para examiná-las plenamente. Mas esse texto contém em seu início verdades que são evidentes e inconfundíveis. Primeiramente, aprendemos que é possível alguém procurar a Cristo em vão. Olha só que coisa terrível. A primeira lição. É possível alguém procurar a Cristo em vão. O Senhor Jesus disse aos judeus incrédulos: vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado.
Com essas palavras, meus queridos, ele estava mostrando que, em algum tempo, os judeus o procurariam em vão. Olha só, este é um ensino muito doloroso, terrível até. O fato de que o Senhor Jesus, tão repleto de amor e disposto a salvar, pode ser buscado em vão, é uma realidade que causa bastante tristeza. Mas apesar disso, é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Qualquer pessoa pode ter sentimentos espirituais a respeito de Cristo e não possuir a salvação. A doença, a aflição repentina como a pandemia, o desemprego, o temor da morte, a falta de conforto para a alma, tudo isso pode causar a alguém uma grande medida de religiosidade apenas. Pressionada por tais situações, uma pessoa é capaz de orar com fervor, por exemplo, demonstrar fortes sentimentos espirituais e por algum tempo professar que está buscando a Cristo e também ser diferente. No entanto, seu coração jamais foi regenerado, convertido a Cristo verdadeiramente. Se as circunstâncias não a afligirem, provavelmente ela retomará aos seus antigos caminhos. Procurou a Cristo em vão, porque o buscava com falsos motivos e não com todo o seu coração. Há pessoas na igreja hoje que buscam as bênçãos de Deus e não Deus da bênção. Vejam, que coisa terrível, como nosso coração é incrédulo, como nosso coração é mau, é corrompido pelo pecado. Mas infelizmente isso não é tudo. Existe uma coisa chamada de hábito de resistir à luz e ao conhecimento, até chegar ao ponto de buscar a Cristo em vão. As Escrituras e a experiência comprovam que os homens desprezam a Deus, até que o próprio Deus os rejeite e não ouça as suas orações. Eles podem continuar abafando suas convicções morais, suprimindo a luz da consciência e lutando contra o possuírem um melhor conhecimento de Deus, até que ele seja provocado a abandoná-los e deixá-los sozinhos. Ouça uma coisa, uma verdade que eu aprendi aqui com o pastor reverendo Carlos Eduardo. A pior coisa que Deus pode fazer para uma pessoa é abandoná-lo, ou seja, é deixá-lo à sua própria sorte. Como, por exemplo, é pecado o que você quer? É pecado o que você vai ter. Essa é a pior coisa que Deus pode fazer para uma pessoa, é abandoná-lo à sua própria sorte. E Deus tem a misericórdia da minha vida, e Deus tem a misericórdia da sua vida nesse sentido. Que Ele jamais nos abandone a nossa própria vontade, a nossa própria sorte. Não foi sem motivo que essas palavras foram escritas. Olha o que Salomão escreveu em Provérbios 1, 28 a 29. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Olha só que coisa. Buscar a Deus, mas ser rejeitado. Casos como esses são menos frequentes, mas possíveis. E às vezes nos deparamos com eles. Alguns pastores podem testemunhar que visitaram pessoas em seu leito de morte que pareciam ter procurado a Cristo, mas o fizeram em vão. Não há qualquer segurança, exceto no buscar a Cristo, enquanto Ele pode ser achado, e no invocá-lo enquanto está perto, fazendo como um verdadeiro coração e um espírito sincero. Estejamos certos de que esta busca não será inútil, quando nós fazemos isso de todo o nosso coração, quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração e confessamos a Ele a nossa maldade, o nosso pecado, nosso coração corrompido pelo pecado, dizendo para Ele que nós somos maus, que nós não merecemos o seu amor. Ele está pronto para nos receber. Jamais será dito a respeito daqueles que buscaram a Cristo e creram nele verdadeiramente. Jamais será dito isso assim: eles morreram em seus pecados. Jamais. Aquele que realmente vem a Cristo nunca será lançado fora. O Senhor mesmo declarou de modo solene que Ele tem prazer na misericórdia. O profeta Miqueias fala isso lá no capítulo 7. Deus tem prazer na misericórdia. Mas em segundo lugar, aprendemos quão ampla a diferença existe entre Cristo e os homens ímpios. O Senhor Jesus afirmou assim, no texto que nós lemos: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima.
Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Sem dúvida, meus queridos, tais palavras aplicavam-se em especial ao nosso Senhor. Mas no sentido mais completo e literal, jamais existiu alguém que pôde afirmar: eu sou lá de cima, deste mundo não sou. Ou seja, isso se aplicou de um modo especial apenas a Jesus. Isso porque os pensamentos dos ímpios estão voltados para as coisas deste mundo. As coisas deste mundo dominam o coração do incrédulo. A sua atenção é absorvida pelas preocupações, benefícios e prazeres terrenos. Entretanto, meus queridos, o verdadeiro cristão, embora esteja no mundo, não pertence a ele. Sua cidadania está no céu, e as melhores coisas que lhe pertencem ainda estão por vir. Nós somos apenas peregrinos nessa terra. O verdadeiro cristão fará bem em jamais esquecer essa linha de separação. Se ama a sua alma e deseja servir a Deus, precisa contentar-se em permanecer separado de muitos ao seu redor, separado por uma barreira que ele não pode transpor. Isto resulta da graça que reina em seu coração. Ele perceberá que essa separação lhe trará ódio, escárnio, desprezo e palavras desagradáveis. Contudo, este foi o cálice que o seu mestre, o Senhor Jesus, bebeu e sobre o qual advertiu antecipadamente seus discípulos. Ele disse assim em João 15,19: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Esse é o motivo por que o mundo nos odeia, porque nós não somos deste mundo. Portanto, o cristão verdadeiro jamais deve sentir-se envergonhado de permanecer firme e mostrar o seu caráter. Ele precisa levar sua cruz, negar-se a si mesmo e seguir a Jesus se deseja receber a coroa da glória, da vitória. Se já recebeu uma nova vida proveniente do alto, esta precisa ser vista por todas as pessoas. E por último, aprendemos aqui quão terrível é o destino ao qual a incredulidade conduz. Qual será o destino dos incrédulos? Eu pergunto a você. Você sabe? Nosso Senhor declarou aos seus inimigos naquela época, os judeus incrédulos: se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. É a palavra de Jesus. Essas solenes palavras estão revestidas de peculiar importância, meus queridos, quando pensamos naquele que as proferiu. Foi o próprio Jesus quem falou sobre os homens morrerem em seus pecados sem perdão e despreparados para encontrarem-se com Deus. Quem falou sobre os homens partirem ao outro mundo, levando consigo toda a culpa de seus pecados? Meus queridos, essas verdades foram ditas não por mim, mas pelo próprio Salvador da humanidade, o próprio Senhor Jesus, aquele que entregou sua vida em favor das suas ovelhas, o amável, o gracioso, o compassivo, o misericordioso, o amigo dos pecadores. Foi o Senhor Jesus Cristo. Jamais devemos esquecer disso. Então, estão profundamente enganados os que julgam ser falta de cortesia e severidade o falarmos sobre o inferno e a condenação futura. É preciso dizer isso para as pessoas a plenos pulmões dos nossos dias. A incredulidade vai levá-los ao inferno. É palavra de Jesus. Como reagem tais pessoas diante da linguagem apresentada nessa passagem? Como será que elas reagem? Não podem responder a essas perguntas. Enganados por falsa caridade e por uma mórbida amabilidade, condenam o evidente ensino das Escrituras e mostram-se mais sábios do que as verdades afirmadas na palavra de Deus pelo próprio Jesus. Gravemos em nossas mentes, meus queridos, como uma das verdades fundamentais da nossa fé, que o inferno é uma realidade. Visto que acreditamos firmemente na existência do céu como uma morada eterna para os salvos, também devemos crer com toda certeza no inferno como um lugar de condenação para os ímpios, para os incrédulos. Nunca imaginemos que demonstramos qualquer falta de amor quando falamos a respeito do inferno. Não.
Pelo contrário, afirmemos que advertir os homens sobre o perigo e exortá-los a fugir da ira vindoura é uma sublime demonstração de amor. Foi Satanás, o enganador, mentiroso e assassino, quem disse a Eva no princípio: é certo que não morrereis, disse a serpente para Eva. Mas ele estava mentindo, estava enganando. Agradamos a Satanás quando evitamos contar aos homens que, se não crerem, perecerão os seus pecados. Se deixarmos de proclamar essa verdade, estaremos desagradando a Deus. Eu não posso desagradar a Deus. Eu tenho que dizer para você, se você não crer em Jesus, se você continuar incrédulo, o seu destino, depois da sua morte, será um inferno. Não há outra sentença. Infelizmente, que Deus tenha misericórdia de nós, porque é uma verdade, terrível verdade, mas é verdade. Finalmente, não devemos esquecer que a incredulidade é o pecado que causa a ruína dos homens. Houvessem os judeus crido em Jesus, todas as suas blasfêmias e pecados teriam sido perdoados. Porém, a incredulidade fecha a porta à misericórdia e elimina a esperança. Não há esperança para quem é incrédulo. Aos incrédulos não haverá esperança. Não existe purgatório. Não existe. Engana-se quem crê nessa doutrina. Diante dessas verdades que acabamos de ouvir, o que devemos fazer então? É a pergunta que eu faço para você ao final desta meditação. Se eu sei que se eu permanecer incrédulo, se eu permanecer sem crer na palavra de Deus, se eu permanecer e morrer assim, sem crer em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, se eu permanecer assim e morrer sem acreditar que sem Jesus eu estou perdido, o que eu devo fazer então, diante dessas verdades? Devemos vigiar. Primeiramente, devemos vigiar e orar contra a incredulidade para nós que somos crentes. Se você já é crente, você deve orar e vigiar contra a incredulidade. Você deve tomar toda a palavra de Deus para si, não apenas partes da Bíblia. Eu gosto mais de Salmo, eu gosto de meditar mais no Salmo 23, no Salmo 90. Não! Você precisa de Gênesis, Apocalipse. Você precisa de toda a palavra de Deus, porque toda a palavra de Deus vai mostrar para você quem é Deus. Deus é santo e eu sou pecador. Eu sou pecador, eu vivo em pecado. Eu preciso me redimir com Deus, eu preciso me reconciliar com Deus. Como eu faço isso? Somente através de Jesus. O pecado de imoralidade tem vitimado os seus milhares. Veja, mas a incredulidade, os seus 10 milhares, é uma frase do pastor Riley. Eu vou repetir para você. O pecado de imoralidade tem vitimado os seus milhares, mas a incredulidade, os seus 10 milhares. Muito mais pessoas irão para o inferno, não por causa tanto da imoralidade, mas por causa da incredulidade. Uma das mais fortes declarações do Senhor Jesus foi a seguinte, presta atenção nessa declaração de Jesus. Mateus 16:16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Palavras de Jesus. Meu desejo, meus queridos, meu desejo é que cada um de vocês possam refletir sobre essas verdades, essas benditas verdades extraídas das Escrituras, que são de suma importância para a sua vida espiritual. Porque eu sei, e você deve saber, que disso depende o seu destino por toda a eternidade. Se você morrer assim, incrédulo, se você morrer na sua incredulidade, infelizmente, o destino da sua alma será o inferno, longe de Deus, separado de Deus. E lá no inferno você vai lembrar que você um dia ouviu essa devocional, falando exatamente sobre o pecado, o terrível pecado da incredulidade, e você vai bater um remorso terrível. Por que eu não acreditei? Por que eu não dei ouvidos à palavra de Deus? Então, que Deus te ajude, que Deus te ajude a compreender isso de maneira correta, de maneira bíblica, como Jesus ensinou aqui nesse texto que acabamos de meditar nele. Que Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia de você e de mim também, que Deus tenha misericórdia de nós, e que Ele nos abençoe com a fé
aquela fé genuína, aquela fé que abre mão de tudo para receber Jesus e depositar nele toda a nossa esperança, toda a nossa fé. Que Deus te abençoe. Amém.